As cotas raciais são uma reserva de vagas em instituições públicas ou privadas para grupos específicos classificados por raça ou etnia, na maioria das vezes, negros e indígenas. A lei de cotas surgiu na Índia em 1930, mas foi implantada no Brasil apenas no ano de 2000. Apesar de muitos considerarem as cotas como um sistema de inclusão social, existem controvérsias quanto às consequências e constitucionalidade em muitos países. A questão é muito maior que a própria universidade. O preconceito racial está incrustado na sociedade brasileira, por mais velado que esteja. Apesar da gradual entrada do negro no mercado de trabalho e na educação, o caminho para a superação do racismo ainda é longo. Os investimentos em educação no Brasil sempre foram precários. A falta de incentivo para uma educação de qualidade faz com que os estudantes não consigam uma vaga nas universidades. A política de cotas para o ensino superior tem como intuito aumentar a demanda de alunos negros na universidade, ao invés de investir na educação básica. Estudo numa faculdade particular e na minha sala não tem nenhum aluno negro. Tatuaram na sociedade de forma bem anormal que o preto só canta rap, é atleta do futebol. Foi quando eu vi que só tinha um negro na minha escola. A gente levou nosso afilhado de 3 anos numa festa e uma criança da mesma idade disse pra ele: Minha mãe detesta gente preta e eu também. No Brasil, as melhores universidades são as públicas, e essas instituições possuem um rígido exame para escolher quem entra e quem não entra, chama-se vestibular. Pois para se conseguir uma boa classificação e, consequentemente, passar no vestibular das melhores universidades do país, é fundamental ter uma melhor educação fundamental. É aí que reside o argumento utilizado por quem é favorável às cotas raciais. As melhores universidades brasileiras são públicas, porém, as melhores escolas de ensino fundamental e médio são particulares. Essa distorção faz com que a grande maioria dos alunos das universidades públicas seja composta de brancos e ricos, vindos de escolas particulares, já que os alunos da rede pública não têm a menor chance de competir com eles. Com o sistema de cotas, se tentaria corrigir um erro histórico, dando oportunidade para alunos negros que não teriam como competir com os brancos. As cotas são ações afirmativas que chegam para melhorar essa situação, dar uma oportunidade para um grande número de pessoas oprimidas e para, de certo modo, pagar uma gigantesca dívida social resultante da escravatura. Onde estão os negros no ambiente acadêmico? Sim, eles estão, em sua maioria, ainda na cozinha. Porém, esse não é o lugar deles. A cota não substitui a necessidade de repensarmos a educação de base, mas impede que a disparidade racial do país aumente. O sistema de cotas não é outra coisa senão um sistema inclusivo. Mas o que é importante dizer é que cotas funcionam sim, e incomodam também. Incomodam porque mesclam um ambiente que até 10 anos atrás era homogêneo, branco. Na USP, Universidade de São Paulo, que é considerada a melhor universidade do Brasil, num universo de 774 alunos matriculados nos 10 cursos mais concorridos, apenas 4 são negros. Ou seja, 0,5% dos alunos, num país em que negros e pardos representam 50,7% da população, segundo os dados oficiais. 35% dos matriculados em cursos de graduação no país são pretos ou pardos, enquanto 62% são brancos. O Norte e o Nordeste são as regiões com maior percentual de universitários negros, 63% entre os nortistas e 57% entre os nordestinos. Na região Sul, apenas 10% é preto ou pardo, contra 89% dos brancos. Já no Sudeste, 27% dos que frequentam o ensino superior são negros, e no Centro-Oeste, 40%. Eu sou a favor porque, por exemplo, quando a gente vai em hospitais, a gente não encontra pessoas negras trabalhando, é muito difícil. A busca é por igualdade, pura e simples. E eu não julgo que você dá irrisório 20% de cotas na universidade para um grupo que significa mais da metade da população, seja uma política injusta, né? Injusta, na verdade, precisaria de muito mais. Esse muito mais a gente tem lutado, inclusive pela melhoria da educação básica, só que isso é uma coisa que a gente não tem conseguido tanto sucesso. A exclusão era nítida, praticamente não se viam negros nas universidades, e isso em si é um problema. Aí quando você pega e combina isso às desigualdades, né, verificadas estatisticamente, e a tudo que você passa no seu dia a dia, você
você percebe que essa política é necessária, mas você percebe também que ela tem que estar sob constante avaliação e crivo da sociedade. A sociedade tem que estar atenta, né, para julgá-la, porque não existe política perfeita, né, e numa sociedade democrática, né, tem que se prezar pela transparência. Uma das contradições relacionadas às cotas de cunho racial frequentemente citadas diz a respeito à institucionalização do racismo. Para alguns críticos, a distinção de raças ou etnias por lei acabaria por agravar o racismo já existente. As pessoas que discordam das cotas raciais afirmam que ela é discriminatória e causa conflito racial. Em um país com grande diversidade racial, as dificuldades são encontradas no momento de decidir se uma pessoa é branca ou parda. Eu sou contra. Porque eu acho que todo mundo é igual. Acho que hoje o Brasil já é um país com mais igualdade. Outro argumento é que essa medida é apenas um paliativo, sem consequência prática, já que acabaria gerando distorções como retirar a vaga de um aluno branco melhor avaliado para dá-la a outro de pele mais escura apenas por questões raciais. Olha, as cotas raciais foram aprovadas há pouco por unanimidade. Mas acima dessa discussão há um princípio que não podemos ignorar. Neste país, todo cidadão é igual perante a lei, digno das mesmas oportunidades, seja branco, negro ou índio. Há um fato histórico que não podemos negar. O brasileiro não tem uma única cor ou raça, porque é mestiço. O sistema de cotas não é uma reparação, é uma enganação para compensar a deficiência crônica que existe no ensino fundamental e médio e impede alunos de escolas públicas de ingressar pela porta da frente do ensino superior. Este país tem, sim, dívidas históricas com negros, com índios, com nordestinos, com gays. Mas se formos dividir o Brasil em cotas, em guetos, não seremos uma nação, mas o retalho de um país. Um caso ocorrido em 2007 na Universidade de Brasília reacendeu a polêmica, pois 2 gêmeos univitelinos foram classificados como sendo racialmente diferentes. Um foi considerado negro e teve direito à cota, o outro foi considerado branco. Após polêmicas, a universidade reavaliou o caso e decidiu que ambos eram negros e com direito a cotas. Bom, sobre cotas. Num país onde a gente vive, o Brasil nunca priorizou muito a educação. A priorização da educação vem de uns anos para cá. Por quê? Porque por trás disso a gente tem uma questão da cobrança do Banco Mundial em função do banco, e esse Banco Mundial está exigindo certas posturas do Brasil, certas políticas que deem conta de assessorar pessoas com menos fator favorecido na parte financeira e que tenham acesso à educação. Então, os números, as cotas, os valores são para o Brasil ter acesso a esse dinheiro de financiamento pelo FMI. O Brasil tem que mostrar certas atitudes em relação ao não acesso a determinada nível da população, principalmente as mais desfavorecidas. Então, que políticas que o Brasil tem para favorecer pessoas que financeiramente não estão em condições de pagar uma universidade? Então, isso é uma política, eu diria, enviesada, na qual, se o Brasil tivesse prioridade como base total de prioridade de educação, não precisaria dessas cotas. Então, assim, eu te diria assim que eu não sou a favor, mas diante do que a gente tem como política, é o que é necessário para o momento. E assim, não deixa de ser uma forma preconceituosa também, né? E aí alguns questionamentos que estão aparecendo na mídia. Então, quem é índio, quem é pardo, quem é italiano, quem é alemão, também teria direito a essas cotas, né? Então, na verdade, assim, é priorizar uma população, continuar desfavorecendo outras que pagam impostos, que mantêm a educação dos seus filhos, às vezes pagam impostos, mantêm os seus filhos em escola particular e ainda pagam, né, escolas particulares. Então, se a gente for ver, é um país com uma certa discrepância em relação às classes, à política, à educação, né? Se coloca em posição de legislação para receber fundos do financiamento, que é o Banco Mundial que cobra certas atitudes. Então, eu diria assim que no momento é o que nos sobra, entrar nessas dinâmicas de exigências de cotas
para suprir um mercado de trabalho. E para suprir o mercado de trabalho também, porque a gente precisa dar conta até 2020, era até 2020, parece que agora prorrogaram um pouquinho para mais, né? Que o Brasil tem que ter a população de tantas pessoas formadas para dar conta daquilo que seria o mercado de trabalho. O Brasil não tem isso, não tem previsão disso, não tem formação para isso. Então, nos últimos anos, está valendo qualquer política para acertar que as pessoas estudem, né? Só que a gente também corre um risco, né? Às vezes, beneficiar pessoas que não têm desejo de estudar. Então, o estudo, eu acho que é uma discussão bem complexa, tá? Tanto de políticas financeiras, quando a gente vai ver em nível mundial, tanto de política de priorização de Brasil que nunca teve, né? E que agora está tendo que ter. Então, qualquer dinâmica relacionada a isso vai favorecer algumas pessoas que talvez, e algumas vão ter que pagar por isso, né? Então, se a gente for ver, é um Brasil ainda com distinção de classe, na verdade. Não só de classes agora, mas também o que a gente chama de distinção de raças, né? Então, e o Brasil é extremamente eclético em relação a raças, né? É o país que mais, digamos assim, tem a diversidade de pessoas vindas do mundo inteiro. E aí, isso a gente começa a definir como prioridade. E essa não é a prioridade. A prioridade é ter educação realmente para todos, né? Como já dito, no Brasil, as melhores universidades são públicas, e só os alunos das melhores escolas, que são particulares, conseguem obter a maior parte das vagas no vestibular. Portanto, para os que argumentam contra as cotas raciais, o melhor a fazer é investir em uma melhora considerável das escolas de ensino fundamental e médio públicas, dando, desse modo, os meios necessários para que os alunos das camadas mais pobres da população, em sua maioria negra, consigam adentrar as universidades públicas pela porta da frente.